sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Administrar. E hoje eu tenho a honra de dividir a bancada com as minhas queridas alunas do curso de administração. Elas irão se apresentar. Eu sou a professora Priscila Moraes. Olá, meninas! Olá, professora! Oi, gente! Meu nome é Manuela e eu sou do 7º termo de administração. E agora a palavra para as minhas outras amigas. Boa noite, meu nome é Júlia, também sou do 7º termo de administração. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Mariana, do 7º termo de administração também. E hoje o nosso convidado é o professor Edival, do curso de engenharia. E para começar o nosso episódio de hoje, tudo bem, professor? Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? E eu queria saber, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente poder começar o nosso segundo episódio. Eu vou começar esnobando. Bonjour. Porque pode ficar à vontade. Em francês, o bonjour serve para de manhã, tarde e à noite. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite, a deferência. Estou bastante nervoso, porque eu sempre estava do outro lado. Hoje eu sou o entrevistado. Mas é uma honra muito grande. A gente se sente muito feliz de saber que os acadêmicos estão participando. E mais feliz ainda, né, com essa nova empreitada aí do curso de administração. Parabéns. Exatamente, professor. Essa turma, eles se empenharam, foi um projeto, eles desenvolveram a logo, o nome, a vinheta. E agora as meninas estão bancando a comunicação. Que bacana, hein? Está dando muito certo. Parabéns mesmo. Obrigada, professor. Vocês vão deixar a marca aqui no Salesiano. Essa turma sim, porque eles criaram. E a gente teve todo o nosso apoio do nosso coordenador, né? Sim. O Lorenzetti. Acho bem importante frisar. Sim. Tá, então conta para nós um pouquinho da sua história, da sua trajetória, qual a sua formação. A minha formação é em física. Eu sou mestre e doutor em física. Assim, rapidamente falando, né? Eu fiz mestrado e doutorado na Unesp, em Bauru, e um estágio sanduíche na Sorbonne, em Paris. Mas, assim, a minha grande dificuldade durante o período acadêmico, né, eu tive alguns problemas de saúde, mas foi definir o que eu queria, porque eu me interessava por muitas coisas, né? Eu gostava muito de física teórica, teoria da relatividade, teoria quântica, filosofia da ciência. Depois também trabalhei na área de ensino, trabalhei em laboratórios de crescimento de cristais. Então eu fui em várias áreas, né? Nossa, então puxando esse gancho, você já pensou então em mudar várias vezes a sua especialização? Na verdade assim, né? Eu tive muitas fases na minha vida, Sim. né? Então, teve uma fase, depois que eu me formei, que eu fui trabalhar, eu era sócio de uma clínica, né? Ah, tá. E aí nós trabalhávamos na área de saúde. Mas eu nunca quis trabalhar dentro de hospital. Eu poderia ter feito uma especialização ou até um mestrado, doutorado na área de física médica, por exemplo, mas não quis, né? Sim. E aí, quando eu vim para o Unisalesiano, eu digo assim que minha vida mudou muito, porque eu sempre me coloco na condição do aluno, né? Então, por exemplo, o que um aluno de engenharia, ou no caso também um aluno de administração, precisa, né? Ele precisa entender o seu campo, mas de uma maneira mais prática, porque a teoria está ali, né? Você vai, estuda, pega um livro, o professor explica, é tranquilo. Mas o problema é a pessoa ter o ímpeto, né? De enxergar a profissão, né? Na prática. Foi bacana que o semestre passado vocês dois levaram a gente, né? Sim. Para uma aula prática, e foi muito bacana, porque a gente observou várias coisas, você mostrou a oficina pra gente, a Priscila levou também em vários lugares que a gente não conhecia aqui na faculdade, para mostrar na prática mesmo como funcionava. Sim. Isso é muito bacana. E vocês percebam que, puxando o gancho, que esse podcast é da administração, né?
como, bom, até meio piegas eu falar assim, mas não tem como não falar, né? Sim. Vocês, como acadêmicas, vocês perceberam que o Unisalesiano tem uma instituição bem organizada, bem estruturada. Sim. Então, tudo isso é reflexo de uma boa administração também, com né? De certeza. todos esses anos, aí, certeza. décadas, né? O sistema salesiano, né? Uma hierarquia Não é? bem elaborada, Sim. né? Então, isso é digno de ser mencionado. E para o senhor, qual a importância dessa integração entre o nosso curso de administração e da engenharia? Que a gente já faz há muitos anos, né, Edival? Sim, Inclusive. justamente, porque a gente percebe que o acadêmico, ele sai muitas vezes só com o foco no seu curso. Exatamente. E na área, em cursos que são mais técnicos, muitas vezes o aluno não consegue perceber como as outras áreas, né, são determinantes para o seu sucesso também. Então, por exemplo, como que a pessoa que é um engenheiro, ele não vai imaginar que se ele inventa alguma coisa, se ele cria alguma coisa, se aquilo não está dentro de um contexto de gestão, como que ele vai conseguir fazer com que a sua ideia, o seu projeto, Sim. seja veiculado, Sim. né? Então, e muitas vezes falta essa visão dele perceber a importância do profissional da administração, né? A área de gestão, as ferramentas da qualidade, Isso, não é? muito importante. Porque o aluno ele fica dependente às vezes de um outro profissional. Sim. Então, a ideia da gente trabalhar a integração é justamente oportunizar esse momento eu diria, é mais do que uma ação interdisciplinar, porque na interdisciplinaridade você apenas junta conhecimentos de áreas diferentes. No nosso caso, a gente tenta ir mais além numa ação mais transnacional ou transdisciplinar. A diferença de inter e trans é que na transdisciplinaridade ou numa ação transnacional, a gente tem um objetivo em comum, né? No caso, esse objetivo é fazer com que o acadêmico, tanto de engenharia quanto de administração, tenha uma visão integrada, global do conhecimento e da prática, né, claro. E troquem experiências, Sim. né? E tenha trabalho multidisciplinar, Sim, porque sim. quando eles estiverem no mercado de trabalho, eles não vão trabalhar só com pessoas da mesma área, muito pelo Não, contrário, né? Com pessoas Exatamente. de várias áreas diferentes, Sim. com uma cultura diferente. Então, como que ele vai organizar até esses conflitos que vai ser normal na carreira? Sim. Verdade. Professor, além das aulas que a gente já sabe que o senhor passa para engenharia, né? A gente queria saber mais da sua atuação no Unisalesiano. Então, a gente trabalha em orientação de TCC, os trabalhos de conclusão de curso, PIBIC, que é a iniciação científica. Nós temos também projetos que a gente faz com alguns profissionais ou algumas instituições fora do Unisalesiano, mas sempre com o foco de envolver o nosso aluno, né? Então, a gente faz também um trabalho de divulgação nas escolas. Então, por exemplo, todo ano nós visitamos várias escolas nas feiras de ciência, para que os estudantes, né, do ensino médio e do ensino fundamental também conheçam um pouco da realidade acadêmica. Inclusive, nós também várias vezes já recebemos até escolas do município, aqui no Unisalesiano, para que eles conheçam o ambiente universitário. Isso é muito importante, né? Sim. Porque às vezes a gente está lá no ensino médio e Não tem noção. Não tem noção do que fazer. Vou para a faculdade fazer um curso. O que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que essas feiras incentivam bastante a Mostra pessoa para eles, procurar, né? Sim. O que é aquele profissional. Sim. Abre a visão, né? Sim. E também porque o Unisalesiano, eu estou aqui desde 2013, né? Então, nesse tempo que eu estou aqui, a gente passou por várias fases. Nós tivemos várias transformações. Passamos até por uma pandemia. Né? Nossa, com certeza. Passamos por várias... não só de construção de prédios, mas
Porque, assim, muitas vezes as pessoas só veem o lado físico. Mas, por exemplo, a construção do bloco D, né, aqui dentro, que é onde tem ali a área de convivência, ali foi uma coisa importantíssima, porque teve todo um contexto. Por que foi construído aquele espaço, né? Porque é um espaço para que o aluno, por exemplo, possa utilizar um refeitório, né? Uma área de descanso. Então, assim, nesse tempo todo aí, a gente percebeu uma evolução, né? Sempre muito objetiva, né? E focada ao bem-estar do estudante e também, lógico, dos profissionais, né? Dos docentes, mas sempre com foco no aluno, né? Até porque a maioria dos nossos acadêmicos, todo mundo, alguns são de outras cidades e Sim. a maioria eles trabalham, né? Chegam cansados exatamente. aqui. Então, para que eles possam descansar um pouco, fazer uma refeição, que é muito importante, né? Importantíssimo. Esquentar ali a comida quentinha, tomar um banho. Para começar o terceiro turno. Vocês também conseguem Sim. tomar banho, né? Academia agora. É verdade, tem academia. Tá? Agora academia, o spinning. pessoal lá, bem bacana. E, professor, atualmente o senhor tem algum projeto que vocês estão fazendo com a engenharia ou com outro curso? Né? Me fala qual o projeto atual que o senhor está trabalhando e se está enfrentando alguma dificuldade, como é que está sendo? Bem, a gente sempre procura trabalhar numa linha assim, ou melhor dizendo, transnacional. Então, a gente tem, desde 2016, não, na verdade antes, 2014, acredito, a gente começou projetos com o curso de fisioterapia. Então, nós temos vários projetos que fizemos em parceria com o curso de fisioterapia. Inclusive, em 2016, nós ganhamos um concurso internacional da IUS. IUS é uma instituições universitárias salesianas. É uma espécie de uma não é bem uma ONG, mas é uma instituição que reúne as universidades da América Central até a América do Sul. E aí eles lançaram um concurso internacional, né, com uma premiação, e nós apresentamos um projeto e recebemos uma verba para desenvolver um exoesqueleto para a reabilitação de pacientes cérebro lesionados, pessoas que têm sequelas de AVC, por exemplo, né? Então, esse projeto foi feito em parceria as engenharias juntamente com a fisioterapia, né? Professor, só assim para deixar mais didático para quem está em casa, né, e não é da área da físio, esse paciente que foi lesionado, como ele é para poder usar o esqueleto? Ele é um paraplégico, um tetraplégico, ou ele é um paciente que tem mobilidade? Nesse caso aí, esse aparelho especificamente, ele é para reabilitação de membros superiores. Mas nós também desenvolvemos um outro exoesqueleto, mas para membros inferiores, que seria o caso de uma pessoa paraplégica, né? Para recuperar os movimentos. Mas nós também já desenvolvemos projetos com a nutrição, curso de nutrição, com a medicina, né? A gente tem um projeto que a gente fez, que foi resultante de um guincho para uma senhora que era mãe de uma aluna do curso de fisioterapia. Nós fizemos os alunos fizeram um guincho para ela, né? E aí depois o coordenador da medicina pediu para a gente fazer um guincho para o laboratório de anatomia do curso de medicina, né? Dos cursos na área de saúde. E aí temos os projetos também externos, né? Não sei se você vai perguntar sobre isso também. Provavelmente sim. Então, eu queria saber um pouquinho também para o senhor, qual o conselho o senhor daria agora para quem está ingressando no mercado de trabalho, tanto na engenharia quanto na administração? Bom, a maior dificuldade, o que eu sempre digo é o seguinte: dar aula, ser professor, Paulo Freire que falava mais ou menos assim, né? Você ter a competência técnica é obrigação, ou seja, o professor ter o domínio do conhecimento é obrigação. Então, isso aí o básico. É inegociável, é básico, né? Então, se for só para dar o conhecimento, só para passar o conhecimento, você pega um robô, né, e
programa o robô talvez faça isso melhor que a gente. Então, eu considero que o diferencial do professor não é só ter a competência técnica de dar uma boa aula, né? Mas sim de motivar o aluno. E hoje a gente tem um desafio muito grande em relação a essa questão da motivação, porque a geração de vocês é diferente da minha. Porque hoje, por exemplo, você tem o celular, por exemplo. O celular virou um vício, né? Então, muitas vezes o professor está dando aula, o aluno está ali pendurado no celular, né? E parece que não, mas acaba desviando o foco, né? Hoje, vocês têm muitas coisas boas que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinha. Por exemplo, o acesso à informação hoje é muito mais facilitado, né? Só que, por outro lado, a concorrência também é muito grande. Então, se você pegar hoje, quantos universitários formam todos os anos? Né? São centenas, milhares. Há 30 anos atrás eram poucos, não é? Então, hoje a concorrência também é muito grande. Se de um lado a facilidade para o acesso ao conhecimento é muito grande, não é? A concorrência também é muito grande. Então, você precisa tentar se diferenciar dos demais. Então, eu sempre digo o seguinte, um ponto importantíssimo, saber uma outra língua, principalmente inglês. Porque eu não vou citar nomes, né, mas nós já vimos várias situações aqui, inclusive de alunos nossos, vários, né, que conseguiram uma posição social, uma posição profissional incrível, pela questão do domínio de um outro idioma, principalmente o inglês, né? Então, eu falo assim, se você quer fazer uma opção de gastar seu tempo com alguma coisa, invista no inglês. O segundo ponto é uma coisa óbvia, né? Mas às vezes para muitos não é tão óbvio. Hoje você tem uma globalização do conhecimento. O conhecimento hoje ele está praticamente permeável em todos os países. Então, por exemplo, na minha época, quando eu fiz faculdade, né, para você ter acesso a um artigo científico, às vezes levava meses, se não mais de um ano, para você receber uma informação técnica, científica, de alguma pesquisa que foi feita num outro país. Hoje, as publicações, elas são enviadas até antes mesmo do artigo ser publicado. Sim. Isso é uma pré-publicação. Então, qual é a necessidade hoje que você perguntou? É de você selecionar bons materiais. Então, por exemplo, revista científica, revista Qualis categoria A, que são aquelas revistas de nível internacional, que tem grande fator de impacto, não é? Então, o aluno buscar um conhecimento de qualidade. Eu vou fazer meu TCC. Tá certo. Então, use teses, né, dissertações, você selecionar materiais de qualidade, né, comprovada qualidade. Nós temos uma biblioteca excelente, a nossa biblioteca ela é muito muito robusta, né? Muito elaborada. Sim. Então, você se diferenciar dos demais pela qualidade do conhecimento. Porque muitas vezes o aluno, ainda mais agora, essa época aí de inteligência artificial, de chat GPT, vai para cá, vai para lá, as pessoas são tentadas ao que é mais fácil, né? E muitas vezes o que é mais fácil não é de melhor qualidade, né? Esse é o problema. Sim. Não que você tenha alguma coisa contra as inteligências artificiais. Pelo contrário, não é isso, né, professor? Eu utilizo muito. Lógico. Muito. Até com preguiça de pensar, vou Sim, perguntar aqui. exatamente. Não é uma coisa tão simples às vezes, né? Realmente. Professor, a gente também ficou sabendo do Prêmio Nacional de Medicina que o senhor ganhou por causa de um desses projetos que o senhor faz parte, e a gente gostaria de saber como foi receber esse prêmio. Na verdade, quem recebeu foi o professor Fernando Henrique Alves Benedito, que é nosso parceiro do curso de fisioterapia. Ele foi apresentar... Que é de Valparaíso, é seu conterrâneo. De Valparaíso. Fernando, sim, mora lá até hoje.
hoje. Sim. Seu conterrâneo. Ai, que legal. Tem que Professor apresentar ele para Mari. Que bacana. Então, ele foi apresentar esse trabalho num congresso de ortopedia. Né? Foi justamente esse projeto que foi patrocinado pela US, né? Instituições salesianas. Né? Bom, e nós temos um projeto também que foi desenvolvido na UFRJ, que foi um projeto de uma pesquisa voltada a estudar o comportamento de células cancerígenas, células do tecido mamário, né, humanas. É uma pesquisa de pós-doutorado, né? A gente desenvolveu o equipamento e a gente está com uma outra pesquisa também na USP Exalc de Piracicaba, que é um projeto que tem relação com um prêmio que a equipe do professor Paulo Ercílio ganhou de uma competição realizada pela NASA e pela Agência Espacial Canadense. E a gente está, então, em parceria com eles também. Mas, voltando na sua pergunta, esse prêmio aí, ele foi bastante importante porque ele, assim, marcou para nós, né, que a gente está no caminho certo. A ideia inicial do projeto era de que o exoesqueleto fosse acessível para as pessoas. Mas como que você faz isso? Então, até hoje... Como que você viabiliza isso, né? Para todo mundo. Para todo mundo, né? Para a exatamente. pessoa ter acesso. Até porque, como a pessoa sabe que encontra isso aqui na faculdade? Sim. Se a pessoa não é do meio acadêmico, não é mesmo? Então, o nosso plano é que agora em 2026 e 2027 a gente consiga uma parceria com a administração, justamente para gerar um Pode plano, contar conosco. um plano de negócios sim. para esse projeto. Porque, assim, é que a gente está na fase ainda de concluir o protótipo. Porque a gente não pode colocar um produto no mercado se ele não tiver devidamente testado. Então, nós não chegamos na fase ainda de poder industrializar, porque para isso, como é um equipamento na área de saúde, tem que passar pelo comitê de ética. No caso o Unisalesiano tem um comitê de ética, registrar a pesquisa na plataforma Brasil do Ministério da Saúde, para daí então você poder colocar o produto no mercado. Então, é um processo bastante longo. É como se fosse um teste de qualidade. É um teste de qualidade, mas também, no caso... Um cuidado quando por ser da área da saúde, é isso? Tudo que envolve seres humanos, hoje é obrigatório passar pelo comitê de ética, né? E alguns tipos de equipamentos tal... Tem as normas da Anvisa também, né? Então... Tem que seguir todos os procedimentos, né? Sim. Né? Mas a gente está caminhando e a gente conta aí com a colaboração da administração, porque, inclusive, a gente, na época do evento do Science Days, em 2019, a gente nós tivemos uma grande proximidade com alguns programas da NASA, como os programas spin-off, que é de mais ou menos como se fosse de startup, né? Só que ali é diferente porque o programa spin-off da NASA, ele dá uma ênfase às tecnologias que são desenvolvidas pela NASA, ou coisas semelhantes, né? E, na verdade, esse projeto que eu falei, que é uma parceria com a USP de Piracicaba, né? Ele tem relação com a NASA, porque justamente essa pesquisa foi iniciada pela NASA. Assim como o projeto... Foi uma competição, não foi? Que aí a faculdade ganhou, que ela participou. O Deep Challenger, acho que é Deep Challenger Food, algo assim. Que era a competição era para gerar soluções na área de alimentos para o espaço, e mais que também servisse para a terra, né? Que pudesse servir, por exemplo, para comunidades carentes, suponhamos, né? Países que têm dificuldade de
acesso à alimentação e tal. Nossa, que importante. Básico, né? Sim, Básico, sim. né? Sim. Né? Então, voltando ao exoesqueleto, a nossa ideia sempre foi fazer um projeto que tivesse um baixo custo e tivesse facilidade na fabricação. Então, por exemplo, a gente utiliza bastante impressão 3D, por exemplo, que é um custo baixo e que dá um resultado técnico muito bom. Para vocês terem uma ideia, um aparelho desse daí, um exoesqueleto desse, se você fosse importar, ia custar na faixa mais ou menos de R$1 milhão de reais. Meu Deus. Né? Olha, Muito mais dinheiro. ou menos. muito. E a gente consegue fazer um equipamento assim similar com R$50 mil, tenho certeza que a gente faz Ai, que bom. até Nossa, melhor. que diferença. Graças aos engenheiros. Muito bacana. Mas como eu digo, né, sempre a gente tem o foco, eu pelo menos tenho o foco forte na necessidade das ferramentas de qualidade, né? Sim. Por exemplo, desde a elaboração do projeto, né, até tentar colocá-lo no mercado. Então eu tenho experiência, por exemplo, de uma empresa no Estados Unidos que ela nasceu no MIT, né, através de um físico que ele é uma pessoa biamputada de perna, ele é alpinista. Esse professor sempre foi um acidente? Foi um acidente, ele sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas, né? E aí ele então, como físico, começou a trabalhar no desenvolvimento de prótese. Só que lá nos Estados Unidos o sistema é diferente do Brasil. Lá as universidades públicas, entre aspas, o professor pode ter uma empresa. Aqui no Brasil parece que não. Acho que no Brasil as públicas ele é dedicação exclusiva, ele não pode nem ter outro trabalho. Mas lá não. Lá, então, por exemplo, o MIT é uma instituição pública, né? Mas a regra do MIT, dos pesquisadores lá, é que eles coloquem a sua pesquisa como produto, ou seja, no mercado. Então ele criou uma empresa, né, que fabrica próteses, né? Uma pergunta, na verdade é uma curiosidade. Você sempre fala desse físico do MIT biamputado, e eu acho o máximo você chegar a ser um professor do MIT. E eu penso, ele já era biamputado ou foi depois? Ele já era professor desse departamento? Nem sei se essa informação é aberta, mas eu sempre tenho essa curiosidade. Será que ele já era um professor do MIT? Eu acho que ele já era. Ou ele conseguiu depois? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Pesquisa, depois você fala pra gente. Ele vai pesquisar tudo. Mas sabe que tem uma curiosidade, né, da história dele? É que eu não gosto muito de ficar falando de americano, não, mas... Não, mas esse digno de aplausos. Esse aí. Porque tem uma história também de uma pesquisadora espanhola, né, que também desenvolveu um exoesqueleto para crianças. É muito interessante porque ela também tem uma empresa e todo o projeto do exoesqueleto, ele é todo gratuito, tá na internet lá, tudo, né? Então eles disponibilizam para quem não pode comprar, né? Uhum. Mas o caso dele é interessante porque ele foi o pesquisador que desenvolveu uma prótese há muitos anos atrás para um atleta paralímpico chamado Oscar Pistorius. E esse cara teve uma história que marcou. Não porque ele era um ótimo atleta, mas porque ele assassinou a noiva dele. Meu Deus. E aí, né? Tem uma coisa interessante, que um brasileiro ganhou dele numa competição aí e tal, né? E essa prótese que ele usava nas corridas, né, foi esse físico, o Hugo Herr, que desenvolveu. E doou ou só desenvolveu? Acho que doou, deve ter doado. Porque se o MIT faz produtos e que vai colaborar com a comunidade, pode até ser. Mas é muito emocionante. Então, eu acho assim que sempre a gente tem que tentar dar um caráter social para a nossa vida. Eu falei que a minha vida mudou quando eu entrei no Unisalesiano, porque eu entendi que a nossa vida só faz sentido se você serve ao outro. Porque você servir a si mesmo,
É fácil, né? Assim, digamos, você gosta de esporte, então você vai lá, curte esporte. Você gosta de ficar dormindo, então durma. Mas qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida é você amenizar o sofrimento do outro, né? Então, se você é uma pessoa saudável, inteligente, né, tem saúde, eu acho que não faz mal, né? Você tentar ajudar o outro. E eu senti muito isso com a doença do meu pai, principalmente, né? Então, quando você tem uma pessoa doente na família, você percebe que qualquer ajuda é sempre muito bem-vindo. Então, por isso que eu sempre tento passar isso para os alunos, dizendo assim, olha, de alguma maneira, né? Porque lógico, é justo você querer ganhar dinheiro e muito, né? É digno, né? Mas a gente tem que pensar no outro, né? Então, por isso que a gente sempre, nesses projetos, a gente pensa em sempre disponibilizar para as pessoas, né, uma maneira mais fácil de ter acesso a isso daí, a tecnologia, né? E nisso, volto a dizer, para qualquer produto, né, qualquer protótipo, em qualquer área, né, mas estou falando especificamente na área de saúde e engenharia, que é o que eu trabalho mais, precisa um bom projeto, né? Um bom projeto de gestão para que tenha sucesso. Para colocar no mercado, inclusive o marketing, Sim, né? Como exatamente. que as pessoas vão saber que existe aquele produto. Sim. Eu fiquei muito feliz em saber da sua trajetória, muita coisa. Fico impressionada como você consegue conciliar um projeto com o outro, como você introduz seus alunos nesses projetos, se os alunos se interessam em participar ou se não, se você sente essa falta de ter mais alunos ali com você nesses projetos. Então, como que você consegue conciliar tudo isso, todos esses projetos, conseguir ganhar prêmios? Como que é para você conseguir administrar tudo isso na sua vida? Às vezes, a falácia, né? A falácia que eu já tive muito dessa falácia, é a gente pensar e ter a certeza que você só consegue fazer uma coisa se você tiver dinheiro ou muito dinheiro. E às vezes isso não é verdade. Porque tem pessoas bilionárias que então, então você precisa ter as pessoas certas. Mas o problema é que, por exemplo, a gente na área de engenharia, muitas vezes os alunos eles são muito condicionados a tentarem fazer aquilo não que é mais fácil, mas aquilo que é mais aquilo que está no mercado. Então, por exemplo, hoje em dia fala-se muito em drones. Em drone, então todo mundo vai fazer drone. E quando às vezes você propõe algo diferente, vamos construir uma mão biônica, um exoesqueleto, é uma coisa incomum. A gente, nesse projeto do exoesqueleto, por exemplo, nós não tínhamos no Brasil, na época, nenhum aparelho desse. Porque normalmente em engenharia a gente faz, não é copia e cola, não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas chama até de engenharia reversa, né? Que é você ir lá e mais ou menos copiar e tal. Mas quando você não tem referência, é mais difícil. Lógico. Então, às vezes o desafio é você convencer o aluno, né? A iniciar ali. A isso. Mas geralmente, Mariana, isso é uma coisa mais ou menos natural. A gente já teve vários casos de alunos que se interessam, né, por essa área e normalmente por alguma situação familiar, né? Nós tivemos aí recentemente uma acadêmica do curso de Engenharia da Computação que fez um TCC, né, que nós orientamos, que era um óculos para deficiente visual, porque ela tem uma pessoa na família com essa condição. Então, normalmente, a gente sempre se depara com alunos, né, com alguma situação... E aí acaba se tornando uma motivação para ele, né? Continuar e ir até o final. Ver o resultado do projeto. Porque... E também porque os dispositivos eletrônicos para certas aplicações são muito caros, né? E no Brasil, infelizmente, o acesso, ainda que com a facilidade da gente importar, muitas coisas assim, de alto nível tecnológico são muito caros. Para vocês terem uma ideia, uma espécie de um joelho mecatrônico, né, que é utilizado em robótica, em robôs mais sofisticados, cada um custa R$200 mil. No exoesqueleto são 4.
Então, imagina isso. É um Imagina. investimento bem grande. Muito grande, muito Muitas- grande. às vezes, como vai ter um dinheiro desse assim? Exatamente. Aí vai atrás de quem? Então, aí você tem que improvisar. Sim. Você tem que tentar usar uma tecnologia similar, né? Mas que às vezes não fica idêntico, mas que pelo menos funciona, né? Que pelo menos funciona. Mas o desafio, então, reforçando a sua pergunta, né? Geralmente é encontrar pessoas com motivação. Porque se você às vezes tem o dinheiro, mas não tem, se você não tiver a motivação e as pessoas dispostas a encarar um projeto, nada feito. Sim. Nada feito, né? O senhor... Perdão. Não, pode continuar. Não, o exemplo são vocês, né? Eu olha só, estou aqui morrendo exemplo de orgulho. São vocês. Sabe o que eu estou pensando não é? aqui? Como mudou o lado, sempre éramos nós na engenharia entrevistando o nosso convidado. Então você ficou aí, eu fiquei do lado de cá. E meu papel aqui só é observar. Eu estou aqui morrendo de orgulho dessas alunas da administração. Elas não estão indo muito bem? Você vê, as pessoas certas no lugar certo, no tempo certo. Eu não paro de pensar isso. Os outros colegas estão assistindo, todo mundo vem me elogiar. E eu estou aqui só pensando, eu estou morrendo de orgulho dessas 3 meninas. Olha só. Eu ia perguntar, professor, como que vocês lidam, sabe, se acabam saindo algumas pessoas, né, por falta da motivação e tudo mais, porque são projetos muito importantes. Sérios, né? Sim, que o Unisalesiano investe e que vocês colocam tempo da vida de vocês nisso, e eu queria saber como que é. Quando algum aluno desiste, por exemplo, foi definida a equipe do projeto. É normal. E como que vocês lidam com isso? Tem muitas histórias. Não precisa nem citar nomes, lógico. A gente já teve cada história, assim, por exemplo, eu vou citar, mas lógico. Quando você está num... Eu me descobri, é uma coisa incrível, né? Nossa Senhora, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho meio dificuldade de lidar com seres humanos, principalmente quando é grupo grande, né? Eu não sei, acho que não é um pânico, eu não sei. Eu te entendo. Mas grupos menores é melhor. Mas eu me descobri tipo gerente de projeto. Então hoje eu me considero manager. Olha! Mas então nós temos gerente de projeto. Mas por quê? Porque assim, eu mais ou menos eu desenvolvi a percepção de entender a cabeça das pessoas. E as pessoas são diferentes. Então, nós já tivemos situações em que a gente tinha que ter uma ação interdisciplinar de áreas e ter conflito. Ter conflito mesmo de uma pessoa não aceitar a orientação da outra. De maneira nenhuma. De outra área, de jeito nenhum. E aí você ter que, chamar atenção mesmo, né? E fazer com que ela tivesse essa consciência. Nós já tivemos, assim, casos de, por exemplo, às vezes numa equipe, uma pessoa se destaca muito. Ela tem uma inteligência, assim, muito superior, mas às vezes é uma pessoa difícil de lidar. Às vezes é uma pessoa um tanto quanto arrogante, ela é muito orgulhosa. Se sente melhor do que os outros. E às vezes, na hora de lidar na equipe, ela não funciona. Sim. Porque ela quer, né? Então, tem várias situações. Tem as situações, por exemplo, da pessoa que está numa equipe, né? Só de corpo. Porque a mente dela presente, mas não está ali. Talvez porque ela se sinta menos, ela não se envolve. Então, a gente já teve situações, por exemplo, eu tive uma situação, às vezes, num TCC aí que... Ou às vezes a pessoa até está no lugar errado, né? Como também, você havia dito há pouco. Também, né? Mas teve uma vez que uma situação que os alunos vieram falar comigo, porque tinha uma pessoa no grupo que não ajudava, e eu sabia, né? Porque a gente faz orientação, né? O acompanhamento, né? Mas, e aí queriam que eu tirasse a pessoa, né? Faltando uma semana para apresentar o TCC. Eu falei, não, de jeito nenhum, ninguém pode tirar. Não, ninguém, nem o coordenador, nem o reitor, ninguém. A não ser que vocês, né? Vocês decidam, mas também eles acharam por bem não tomar essa atitude. Porque eu falei assim, vocês passaram o ano inteiro, Sim. Agora chega na última semana... Estranho, né, gente? E coloca essa situação. Não, vocês também estão errados. Mas por quê? Porque tinha uma pessoa no grupo, que era o líder do grupo, que era muito proativo, né?
Então, normalmente, quando às vezes você tem uma pessoa que é muito proativa, ela acaba que ofuscando Os outros acabam ser... outras pessoas que são mais tímidas, né? Porque às vezes a pessoa assim, é muito tímida, mas ela é muito boa em algo. Exatamente. Mas ela, como ela é tímida, ela não tem espaço. O importante é a boa comunicação do grupo, né? Acho que às vezes, no começo, já viu que ia dar conflito, era melhor separar, não perder ali a amizade, separa, é só um grupo, vai apresentar e depois segue a vida. Sim. Por isso assim que eu costumo dizer para os alunos que tentem definir o TCC, por exemplo, não no 5º ano já, né, mas pelo menos um ano antes, porque eles vão tendo mais maturidade, vão conversando entre eles. Conhecem bem o grupo, né? Gente, vocês acreditam? Vai conhecer na hora da... é verdade. Muito bem dito. Na hora da dificuldade que a gente conhece as pessoas. Com certeza, viu? Com certeza. É bem isso. Gente, infelizmente, nosso tempo está quase se esgotando. Nossa, foi surpreendente, não foi hoje? Demais. Sim. Passou voando, meu Deus. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso 2º episódio. A gente está aberto, né, a sugestões de vocês. Então, se vocês quiserem que a gente traga alguém, ou se algum grupo quiser vir aqui trazer alguém também para entrevistar, tá? Qualquer semestre de administração, fala com a Priscila ou fala comigo. Isso fala mesmo. Com alguém, vem, traz seu projeto para cá. Compartilhe também nas suas redes sociais, né? Mostra o curso de administração, né? Para ele se tornar um pouco mais visível. E eu quero agradecer de novo o professor. Muito obrigada pelo bate-papo. Tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.